A luta entre o Titã Martelo de Guerra e o Titã de Ataque do Eren foi uma das mais incríveis de Attack on Titan. O embate entre o incrivelmente versátil Martelo de Guerra da Lara Taibo contra o já muito experiente em batalhas Titã de Ataque do Eren. O Eren venceu essa luta. Mas e se eu te disser que esse resultado está longe de ser justo? O Eren realmente teria a capacidade de sozinho parar o Martelo de Guerra? O Titã que tem o total domínio sobre o poder do endurecimento. Na minha opinião, o Titã de Ataque não conseguiria de jeito nenhum. E existem alguns motivos que colaboram para a vitória do Titã de Ataque no anime. Mas a única coisa mais forte que o Martelo de Guerra é o like de vocês, pessoal. Me ajude a chegar na meta de 1000 inscritos até o fim do ano. O like e a inscrição de vocês é muito importante. Mas sem enrolações, bora pro vídeo. Primeiro vamos analisar as habilidades de cada Titã. A começar pelo Martelo de Guerra. O Martelo de Guerra tem domínio total sobre o endurecimento, capaz de criar qualquer tipo de arma. O Titã é muito eficaz em batalhas de curta e longa distância, já que ele consegue usar o seu endurecimento para criar objetos em longas distâncias, como por exemplo quando o Titã usou o seu poder para fazer surgir espinhos onde o Titã do Eren estava. Galera, vocês têm noção do quão versátil esse Titã é com o seu poder? Ele sozinho é capaz de criar diversas formas de conduzir o combate, criando desde martelos gigantes, lançadores de flecha e espinhos gigantescos. Mas nem tudo são flores. Esse poder deve ser dosado, pois consome muita estamina do portador. E não é só isso, esse Titã possui uma defesa monstruosa, já que o portador do Martelo de Guerra não precisa ficar na nuca. Durante a luta, o Eren deu muitos golpes na região da cabeça do Martelo de Guerra, e não surgiu nenhum efeito. Isso porque a Lara Taibo estava escondida embaixo do chão. Por esse motivo, quando ela se transforma, o Titã dela surge de baixo para cima, diferente da transformação dos outros portadores, que começa de cima para baixo. Logicamente, o ponto fraco dessa defesa é que se você encontrar o cabo que conecta o portador ao seu Titã, e arrebentar ele, o Titã se desfaz. Ou seja, para derrotar o Martelo de Guerra, você tem que desligar ele da tomada. Já o Titã do Eren vai melhorando conforme as habilidades do portador melhoram. Todos os Titãs possuem um pouco dessa habilidade, porém, alguns com mais facilidade, como o Titã de Ataque do Eren e o Titã Fêmea da N. Podemos usar como exemplo os golpes que a N ensinou para o Eren, e ele acabou usando contra o Reiner. Ele também pode sofrer modificações para melhorar seu Titã, tendo como exemplo quando ele tomou o líquido que deu o poder do endurecimento para ele. A capacidade de se curar do Titã de Ataque é relativamente boa, porém a do Martelo de Guerra parece ser melhor. Podemos ver que mesmo depois do Eren ter esmagado a cabeça do Martelo de Guerra, ele rapidamente se recuperou. O Titã de Ataque possui muita força e agilidade, mas isso não seria suficiente para parar o Martelo de Guerra, já que ele poderia ser facilmente atingido em longas distâncias. Mas se o Martelo de Guerra é tão forte assim, como ele perdeu para o Eren? Existem alguns fatores que fizeram isso possível. Devemos lembrar que o estado psicológico do portador influencia na transformação dele. Por isso, em alguns momentos, o Eren não conseguia se transformar de jeito nenhum. Podemos usar como exemplo também o Reiner, que ao perder sua vontade de viver e de lutar, mal conseguia se transformar. E quando ele conseguiu, o Titã dele veio incompleto, sem todas as blindagens que normalmente ele tem. E por que eu estou citando isso? A Lara Taibo estava com muito medo. Ela estava hesitando em lutar, ela só foi se transformar depois que viu que não tinha opção. Se ela realmente estivesse disposta a parar o Eren, ela não iria deixar tantas pessoas morrerem para depois se transformar. Então existe a possibilidade do Titã da Lara Taibo estar enfraquecido, devido a ela não estar totalmente disposta a lutar. Diferente do Eren, que assumiu o modo Tatakae. Naquela luta, o Eren não hesitava de jeito nenhum, e isso com certeza deixava o Titã dele mais forte em todos os sentidos. Outro fator importante é que a portadora do Titã Martelo de Guerra não é uma guerreira. Ela não é exigida em batalhas o tempo todo, e isso conta muito para a transformação. Como outro exemplo, podemos usar o Titã Mandíbula. O Titã Mandíbula da Ymir, não a Ymir fundadora, a outra, era um Titã sem proteção alguma, uma transformação muito vulnerável comparada aos outros portadores. Isso porque quando a Ymir adquiriu os poderes do Mandíbula, ela estava vagando por 60 anos como Titã puro, ou seja, ela não tinha nenhum tipo de treinamento, era só uma pessoa comum. Então o Titã dela se desenvolveu menos que o do Galliard, por exemplo, que tem uma grande proteção de ossos no rosto. Dito isso, podemos supor que a Lara Taibo não esteja usando todo o potencial do seu Titã, justo por não ser uma guerreira. Sendo assim, a sua
sua transformação fica mais fraca do que se fosse com o portador mais qualificado em batalhas. Então talvez você esteja se perguntando, mas por que deram o Titã para ela? Devemos lembrar que o Titã Martelo de Guerra se mantém sempre dentro da família Tybur, e isso porque eles ajudaram os Marleyanos na Guerra dos Titãs. Então, entre os fatores que foram responsáveis pela derrota do Martelo de Guerra, podemos citar a falta de experiência em combates da Lara Tybur, a sua falta de convicção sobre lutar e o seu medo, e claro, o fato do Eren ter atacado de surpresa Marley e de forma planejada, porque se não fosse seus amigos, ele provavelmente não teria feito nada sozinho ali. Mas pessoal, vamos supor que o Eren foi no X1 contra o Martelo de Guerra, só os dois. Vocês acham que o Eren conseguiria vencer? Lembrando as situações que ajudaram o Eren a vencer. Primeiro, ele teve a ajuda da Mikasa para distrair o Martelo de Guerra, enquanto ele procurava onde a portadora do Titã estava escondida. Depois de encontrar a Lara Tybur, ele usou o Titã Mandíbula do Galliard para quebrar a cristalização que ela tinha feito para se proteger. Se tirarmos esses dois fatores, será que o Eren conseguiria pensar em alguma forma de se aproximar da portadora do Titã? Seria uma tarefa muito difícil, mesmo a Lara sendo inexperiente em batalhas. Ela faria de tudo para não deixar ele chegar perto, pois sabia que se isso acontecesse, seria o seu fim. Mas depois de todas essas informações, qual é a sua opinião? Você acha que o resultado da luta foi correto? Deixe sua teoria nos comentários. Galera, me ajude a chegar na meta de 1000 inscritos até o final do ano. O like e a inscrição de vocês é muito importante para que eu possa continuar produzindo conteúdo. Não esqueça de conferir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Se você gosta de Attack on Titan, já se inscreve que vai ter muito conteúdo sobre a temporada final deste ano de 2023. Obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima!